Salve, queridos! Vamos tratar de um tema espinhoso hoje, que é o mal, né? E assim, classificar a vida como sagrada ou profana prejudica, às vezes, de modo irreparável qualquer tentativa de promover uma vida integral e que cause satisfação, uma vida consistente de sentido, propósito, vivida para a glória de Deus. Porém, isso é muito comum, né? A questão é assim, mas de onde tantas pessoas tiraram o hábito de separar uma vida do mundo ao redor, vivendo entre essas duas esferas, né? Certamente não foi na Bíblia. E as Escrituras, do início ao fim, resistem categoricamente a esse tipo de separação. Teve uma pessoa que disse, né, um sábio falando assim, não existe vida profana e vida sagrada, só existe vida sagrada. E quando você percebe isso, você vê, né, que dá para viver de um jeito, de uma forma diferente. O pior prejuízo que acontece é quando essa separação se aplica ao trabalho diário. É comum, né, a gente falar de trabalho de sacerdotes, missionários, como sagrados, enquanto outros, como, sei lá, advogados, agricultores, engenheiros, fazem um trabalho secular, né? Ou seja, que não tem nenhuma ligação com o sagrado. Mas isso é incorreto, né? O trabalho por natureza ele é sagrado, seja ele qual for. As histórias na Bíblia estão repletas de exemplos de pessoas que trabalhavam na agricultura, na criação de animais, os pastores, no serviço militar, na política, na carpintaria, na fabricação de tendas, no trabalho doméstico, na pesca e por aí vai. E todos eles totalmente inseridos dentro do conceito chamado sagrado. As histórias que a Bíblia traz, elas estão entrelaçadas num tecido sem emendas de vocação sagrada. Um trabalho não era mais importante ou mais sagrado que o outro. E assim como eu, você já deve ter ouvido uma história de que o mal não existe, né? Ele é, na verdade, a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz. Você já deve ter ouvido isso, né? E assim, com todo o respeito que eu tenho às inúmeras opiniões, eu fico admirado com a ingenuidade alheia. Por quê? Porque fartos são os estudos sobre a existência do mal. E aí nem precisamos recorrer à literatura para comprovarmos que o mal existe no mundo e que está operante, né? Mas esse é um conceito amplo e, dependendo da pessoa, ela pode compreender o mal de inúmeras maneiras. Mas, como aquelas, né, que, sim, tem gente que acha que o mal é um ser com rabo, chifres e pé de bode, né? E quem tem essa visão talvez esteja assistindo muito a filmes de terror. E por quê? Porque essa é apenas uma ilustração, né? Um personagem que o cinema criou baseado em relatos longínquos de deuses pagãos da antiguidade, como, por exemplo, o deus Pan, que era metade homem e metade bode. Daí os pés com cascos. Sempre que uma religião nova chega, ela tenta destruir os deuses anteriores, evidentemente. Aliás, daí que vem o nome, vem a palavra pânico, que é do Deus Pan. Segundo alguns estudiosos bíblicos, o mal pode se manifestar de inúmeras maneiras, sendo algumas bem sutis. Muitas vezes a gente se boicota, a gente se deprecia, a gente mesmo se coloca para baixo. Eu não sei se vocês já tiveram um sentimento ruim, né, que por vezes a gente se considera um fracasso, de que na verdade somos uma fraude, que não estamos à altura dos desafios da vida, que não somos bons profissionais, bons pais, bons amigos, que a nossa vida não está como gostaríamos. Sabe aquele sentimento que
a gente esconde de todos, mas que está lá no fundinho da nossa alma, à espera de um momento de fraqueza. É claro que isso pode ter inúmeras causas, né? Inclusive um processo depressivo ocasionado por falta de lítio no organismo, que precisa ser investigado, claro. Mas acho que vocês sabem o que eu estou falando, né? O mal ele é persistente e paciente, e muitas vezes ardiloso, né? Ele não tem pressa, e a gente tem que ficar atento a isso, né? Outra forma do mal agir é quando a gente não percebe que estamos agindo em seu nome. Eu não estou falando de assassinatos, de prejudicar claramente outra pessoa, não é isso. Esses tipos são visíveis quando ocorrem. Eu falo, né, novamente, de coisas sutis que nos afastam de nossa missão na vida e de um alinhamento com Deus, né? Eu me refiro aqui ao orgulho e à vaidade, por exemplo, para a gente ficar apenas nesses dois. Mas de onde vem o mal primordial? Vejam esses exemplos que vão além da tradição religiosa. Conta a história que Santo Antão, ele era de um grupo chamado de anacoretas. Os anacoretas, eles viviam no deserto e viviam isolados em cavernas, jejuando ou se alimentando de gafanhotos e mel, tal qual o São João Batista, o João Batista fazia. O Santo Antão, ele morreu aos 105 anos e quase todo esse tempo vivendo nas cavernas e o pior, atacado quase que diariamente pelo demônio, que queria desviar Santo Antão de sua promessa. Quando Santo Antão olhava para o crucifixo, ele via uma mulher nua. Quando ele resolvia fazer jejum, aparecia sobre a mesa todas as melhores comidas. Mas Santo Antão resistiu a tudo. Depois de quase 80 anos nessa situação, o demônio desistiu e disse para ele: ok, você venceu. Pela primeira vez na história, alguém foi mais forte do que eu. E aí o demônio virou as costas, já estava saindo da caverna, quando então Santo Antão se ajoelhou e agradeceu a Deus com uma oração simples. Ele falou: muito obrigado, Senhor, agora eu me tornei um santo. Ouvindo isso, o demônio sorriu e voltou. Quer dizer, Santo Antão resistiu a todas as tentações, como a luxúria, a gula, mas não resistiu à vaidade. A vaidade do quê? A vaidade de ser santo e ter resistido a todos os outros pecados. As pessoas não se dão conta, muitas vezes, de que são levadas pela vaidade, e pode ser de uma pode ser uma forma de mal nas nossas vidas. Um outro exemplo da vaidade na literatura não bíblica, agora na mitologia, para ilustrar esse conceito, né, da vaidade na vida. A vaidade aparece então na mitologia grega no casamento de Peleu e Tétis. De acordo com esse mito, durante a festa de casamento, a deusa Ares, conhecida como a deusa da discórdia, claro, né, não foi convidada. Ela ficou bem brava com isso e, como vingança, ela apareceu disfarçada na cerimônia e jogou um pomo de ouro, né, conhecido como pomo da discórdia, que era uma maçãzinha de ouro. Você já ouviu falar em pomo da discórdia, é daí que vem essa história. E ela colocou esse pomo numa mesa que estavam lá as deusas, com a inscrição no pomo: para a mais bela, Caliste em grego. Estava feita a lambança, tá certo? As 3 deusas mais importantes, né, do Olimpo reivindicaram o pomo, dizendo que, eu sou a mais bela. Não, sou eu, é outra, tal. Quem era? Era a deusa Atena, que era a deusa da sabedoria, da guerra, das artes, da justiça e da civilização. A Hera, que era a deusa do casamento, da família, das mulheres e do nascimento, e além de ser irmã e esposa de Zeus, e Afrodite, que era deusa do amor, da beleza, do desejo e da fertilidade. Bom, como não resolviam essa questão, já estava dando um barraco no casamento, elas resolveram então pedir a Zeus, que era o chefão da história toda, o chefão do Olimpo, que resolvesse quem era a mais bela e, portanto, que seria a dona do pomo de ouro. E aí, né, a gente vê a sabedoria de Zeus, né, que resolve não decidir nada.
né? Porque você imagina o rolo se ele definisse uma delas como a mais bela, o quanto que ele iria ouvir das outras, né? E como elas e ele eram deuses, e deuses não morrem, ele teria que ficar ouvindo e tendo que lidar com duas mulheres bicudas o resto da eternidade. Então ele, que não é tonto nem nada, e lembrando, né, que Zeus, para chegar ao poder, ele teve que lutar contra o seu pai Cronos e os titãs, que era uma geração anterior de divindades, num período chamado de Titanomaquia, que foi uma guerra épica que durou 10 anos. Então ele enfrentou todos os titãs, mas não teve coragem para enfrentar as três deusas sabiamente. Então o que ele fez? Tinha que resolver aquela situação. Aí ele chamou um mortal, claro, né? Um pastor que se chamava Paris, para decidir quem que era mais belo. E aí começou um jogo de corrupção largado. Né? As deusas ofereceram a Paris as mais preciosas dádivas. Ou seja, né, corrupção não é só no Brasil que tem, não, já vem desde esse período aí na Grécia Antiga. A deusa Atena ofereceu o poder total. Se você me escolher, você vai ter poder sobre toda a terra. A deusa Hera ofereceu sabedoria, capacidade de discernimento e cultura. Eu acho que Paris nem esperou acabar de falar, né? Ele ter pensado, mas que presente nicho. Acho que ela só trouxe uma lembrancinha e que não era para eu reparar. E a Afrodite ofereceu para Paris a mulher mais bonita do mundo, e esta mulher mais bonita do mundo iria se apaixonar por ele. Né? Então Paris, né, dessas três opções, declara que Afrodite era a mais bonita. Então Paris recebe a Helena de Troia, e com ela uma guerra de 10 anos, e depois um poema lindíssimo que é a Ilíada de Homero. Se você não teve a oportunidade de ler, leia, que é uma história maravilhosa. Veja só, estamos diante aqui da vaidade de deuses. Né? Os deuses gregos eles não eram morais, eles eram apenas eternos. Né? Os deuses da Grécia Antiga eles pareciam muito com seres humanos. Né? E outro exemplo da mitologia foi de uma humana, né, nesse aspecto da vaidade, né, uma humana que se chamava Aracne. Né? Ela tecia muito bem. Ela tecia tão bem, todo mundo ficava admirado, que um dia ela cometeu o erro de dizer para as pessoas que ela tecia melhor que a padroeira dos artesãos, a deusa Palas Atena, ou Minerva, né, os romanos. E ela falou isso por conta da vaidade, claro. Né? Mas aí não prestou. Né? A deusa ouviu isso e desceu à terra para tirar satisfações com Aracne. Aí a Palas Atena falou para Aracne, para a humana, né? Então, você é boa mesmo? Então tece aí para eu ver. E ela tece né, faz um negócio extraordinário, lindíssimo e tal. E aí a deusa começa a tecer também. Né? E aí a Aracne percebe que, para os padrões humanos, ela realmente era muito boa, mas não dá para se comparar com o trabalho de uma deusa. Mas aí, quando ela percebe o erro de ter dito que ela tecia melhor do que a deusa, já era tarde demais. Aí a Palas Atena transforma em uma aranha. É daí que vem aracnídeo, tal, do nome da humana Aracne. E ela transforma então ela numa aranha, obrigada a tecer pelo resto da eternidade por conta da sua vaidade, né, de se achar superior aos deuses. E na Bíblia, tem vaidade? Putz, tem muito, né? E como que ela retrata o mal dentro do contexto bíblico, onde a vaidade é apenas uma das inúmeras formas de materialização do mal? A questão do mal é uma das mais complexas e desafiadoras dentro da teologia cristã e da filosofia. A Bíblia aborda o mal sob diversas perspectivas, desde a sua origem até seu impacto na humanidade e na criação. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, né, na Bíblia, abrangendo sua natureza, suas manifestações, sua relação com Deus, os seres humanos e as promessas de redenção e vitória final sobre ele. A origem do mal é um tema central na teologia bíblica e está intimamente ligado ao conceito de livre-arbítrio e à queda de seres criados por Deus. A Bíblia sugere que o mal
teve sua origem no céu, com a rebelião de Lúcifer, um anjo de alta posição que se voltou contra Deus. Isso a gente vê em Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28, e são frequentemente interpretados como descrições simbólicas da queda de Satanás. Lúcifer, que significa portador de luz, Lucifero, né, é retratado como um ser de grande beleza e poder, mas que devido ao orgulho e à ambição de querer ser igual a Deus, ele foi expulso do céu. Né? Quando ele olha só para ele, não para o contexto todo, para a obra divina, ele se torna pesado e caiu do céu. Né? Em Isaías, no capítulo 14, ele diz: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Todavia, serás precipitado para o rei dos mortos, no mais profundo do abismo. Esses versículos são frequentemente interpretados como uma alegoria da queda de Satanás, sugerindo que o mal começou com a rebelião de um ser criado com livre-arbítrio, ou seja, poderia fazer então suas escolhas, mas ele escolheu o quê? Desobedecer a Deus. E quanto ao homem, né, o mal na terra? A introdução do mal na terra, né, sabemos, é narrada em Gênesis, no capítulo 3, com a história da queda de Adão e Eva. Deus criou então o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, e os colocou no jardim do Éden, com a instrução de que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 2, já está isso. No entanto, a serpente, identificada posteriormente como Satanás, você vê isso em Apocalipse, no capítulo 12, ele enganou Eva, que por sua vez levou Adão a desobedecer a ordem divina. Então, no capítulo 3 de Gênesis está lá: mas a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque ele chegou para Eva e falou: e aí? Aí, beleza, tudo bem, estamos aí, é nóis, tudo tranquilo. Então, ó, tem uma árvore aí legal, tem um fruto. E ela falou: não, mas Deus falou para a gente não comer, porque senão a gente ia morrer. E ela falou: imagina, a serpente falou: claro que você não vai morrer, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a Adão, né, seu marido, e ele comeu. E aí, essa desobediência introduziu então o pecado no mundo e com ele o mal. O pecado original trouxe consequências devastadoras para a humanidade e a criação, né, incluindo a morte, o sofrimento e a separação de Deus. Eu já disse em outro vídeo que, ao contrário do que se fala, a Bíblia não diz qual era o fruto proibido, ou seja, ela não diz que era uma maçã. Alguns estudiosos bíblicos sugerem que o fruto talvez fosse, na verdade, o figo. Por quê? Porque quando eles comem e Deus chega e fala: o que vocês fizeram? Eles cobriram as suas vergonhas, como está lá, né, com as folhas de uma figueira, né, após comer o fruto. Mas é apenas uma suposição, tá? O que está escrito na Bíblia é o fruto proibido, não se fala qual é. Tá? Então, o mal na Bíblia é descrito de várias maneiras, com uma força, né, uma condição moral, e como um agente pessoal, representado principalmente por Satanás e seus demônios. Então, o mal ele pode ser entendido como uma condição moral de desobediência a Deus. Então, após a queda, todos os seres humanos passaram a ter uma natureza inclinada ao pecado. Natureza, não significa que é isso aí. Não, você pode escolher. Né? O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa condição universal de pecado é uma forma de mal, pois é uma manifestação da rejeição da vontade de Deus. E no capítulo 7, ele fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo falando dele. Pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
que é o quê? É a condição de pecador. Então ele falou assim, eu sei que o bem está dentro de mim, mas é difícil, e existe o mal, e o mal eu faço, o bem não. Então Paulo descreve esse conflito interno que todos os seres humanos enfrentam devido à natureza pecaminosa. Então esse mal moral é a inclinação para fazer o que é contrário à vontade de Deus. E além de ser uma condição moral, o mal é frequentemente descrito na Bíblia como uma força ou poder que age no mundo. Esse poder é muitas vezes personificado, né, como falamos aqui, em Satanás e seus agentes. Você pega em Efésios, por exemplo, capítulo 6, Paulo descreve a luta contra o mal com a batalha espiritual. Né? Então lá diz em Efésios, carta aos Efésios, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, quer dizer, uma guerra humana, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui o mal é visto como uma força organizada, como se fosse o crime organizado, né? E inteligente que opera nos lugares celestiais, influenciando o mundo e tentando os seres humanos a pecar. Satanás, então, é a personificação do mal na Bíblia. Ele é, portanto, adversário de Deus e da humanidade, e seu objetivo é afastar as pessoas de Deus e destruir a criação. Em 1 Pedro, no capítulo 5, lá de Satanás é descrito como um leão que procura devorar. Então fala lá assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então Satanás e seus demônios são retratados, lembrando que Satanás quando cai leva 1/3 dos anjos com ele, né? E eles são retratados como seres espirituais caídos que trabalham incansavelmente para promover o mal no mundo. Eles tentam os humanos, semeiam discórdia e resistem às obras de Deus. Então, no entanto, a Bíblia deixa claro que Satanás está limitado pelo poder soberano de Deus e, em última análise, será derrotado. Certo? E tem que ser, né, gente? Porque senão, assim, que sentido teria a vida se a gente sabe que o mal vencerá? Nenhum. Né? Então, o mal se manifesta de várias formas no mundo, incluindo o pecado pessoal, injustiça social, sofrimento e morte. E essas manifestações do mal afetam a humanidade nos níveis individuais e coletivos. A manifestação mais óbvia do mal é o pecado individual, claro. E a Bíblia descreve vários tipos de pecados, desde os mais evidentes, como assassinato, adultério, até os mais sutis, como orgulho, ganância e a vaidade, que falamos no começo desse vídeo. Todos esses pecados são vistos como transgressões contra a vontade de Deus e são manifestação do mal. Essa é a versão bíblica. Em Romanos, mais uma vez, né, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 29, no capítulo 1, versículo 29, lá diz, estamos cheios de toda injustiça, prostituição, malícia, avareza, está falando dos seres humanos, né? Maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então, Paulo aqui dá uma lista abrangente de pecados que caracterizam a condição caída da humanidade desde Adão. Esses pecados são manifestações do mal que corrompem a alma e prejudicam os relacionamentos com Deus e com as outras pessoas. Então, além do pecado individual, a Bíblia também fala muito sobre injustiça social, como manifestação do mal. Então, profetas como Isaías, Amós e Miqueias, por exemplo, denunciaram muito as injustiças cometidas pelos poderosos contra os pobres e vulneráveis. Então, por exemplo, em Isaías capítulo 10, diz assim, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para que as viúvas sejam uma presa
e para que possam roubar os órfãos. Essas passagens mostram, então, que o mal ele não é uma questão só pessoal, mas também social. As estruturas de poder corruptas e a exploração dos vulneráveis são também manifestações do mal que Deus condena e promete julgar. Então, o sofrimento e a morte são talvez as manifestações mais universais do mal no mundo. No capítulo 5 de Romanos, Paulo diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, que é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então Paulo fala, né? O mal do mundo entrou por Adão e o mundo foi redimido com a morte de Cristo. Então, por um homem a humanidade caiu e por outro homem a humanidade foi salva. Esse versículo, né, de Romanos resume a ligação entre o pecado original e a disseminação da morte para toda a humanidade. A morte, então, é vista como uma consequência última do pecado e uma manifestação do mal que separa os seres humanos de Deus. E que é também, né, uma das questões que eu já tratei aqui também nesse canal, uma das questões mais difíceis na teologia cristã é como reconciliar a existência do mal com a soberania e a bondade de Deus. Se Deus é todo-poderoso e bom, por que ele permite o mal? Tratamos disso, né, no vídeo que eu fiz sobre como lidar, né, com a tristeza, enfim. Assiste lá que é um vídeo bem legal. Então, uma resposta comum é que Deus permitiu o mal como consequência do livre-arbítrio concedido às suas criaturas, que somos nós. Então, Deus criou seres, nós, com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Por quê? O amor e a obediência autênticos só podem existir onde há liberdade de escolha. Então, por que Deus permite o mal no mundo? Porque nos fez livres. Pô, mas ele não poderia não ter mal no mundo? Poderia. E nós não seríamos seres livres. Então, sim, foi o preço que Deus pagou, foi o mal no mundo, para nos vermos livres e fazermos a escolha. Né? E lá no vídeo que eu falei sobre esse tema, eu falo assim, algo que precisa ser destruído só pode ser destruído a partir do momento que ele passa a existir. Ele sai da condição de uma ideia, de uma teoria e passa a ter materialidade, que é o mal. Então, para a gente destruir o mal, ele tem que existir. Tá? Você pega, por exemplo, o livro de Deuteronômio, que é o último do Pentateuco, né, do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, o último deles é o Deuteronômio, que é um discurso muito legal, né, de Moisés. Lá fala assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho propósito a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse versículo destaca a importância do livre-arbítrio na relação entre Deus e a humanidade. Deus coloca diante das pessoas a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas, e isso é importante, ele não força a escolha, né? Então Deus nos fez livres, livres inclusive para negá-lo, livres inclusive para dizer que Deus não existe. Ele não força, tá certo? No entanto, a liberdade de escolha também permitiu a possibilidade de rebelião contra Deus, que é a origem do mal. Então Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. E suas ações trouxeram pecado e mal para o mundo, como já falamos. Em alguns casos, a Bíblia apresenta o mal como uma ferramenta que Deus usa para julgar ou corrigir. Por exemplo, Deus permitiu que Israel fosse derrotado e exilado por nações estrangeiras como punição por sua infidelidade. Você lê os livros do Antigo Testamento, é só isso. Então Israel está bem, depois está mal, está bem, depois está mal, está bem, depois está mal. Porque os reis de Israel fizeram muita lambança, e aí outros que foram bem, enfim. Se você lê o livro de Reis, é um Game of Thrones. Né? Então, assim, recomendo que você leia, porque é muito bom. Então, em Isaías, no capítulo 45, lá diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu,
o Senhor faça todas essas coisas. Esse versículo é muito debatido, né? Porque muitos estudiosos interpretam o mal aqui como calamidade ou desastre, sugerindo que Deus, em sua sabedoria, permite que tais coisas ocorram como parte de seu plano de correção e julgamento. Um outro argumento é que Deus permite o mal para trazer um bem maior, que de outra forma não seria possível, né? Um exemplo claro disso é a crucificação de Jesus. E muito embora a crucificação fosse um ato maligno, Deus a usou para realizar a redenção da humanidade. Então é impressionante, Deus pega uma situação medonha e consegue tirar bem, tá certo? Então você pega Gênesis no capítulo 50, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer, como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Essa declaração de José a seus irmãos reflete a visão de que Deus pode transformar atos malignos em algo bom. O mal que os irmãos de José fizeram a ele acabou sendo o meio pelo qual Deus salvou muitas vidas. De novo, esse José não é o José pai de Jesus, tá certo? É um personagem do Antigo Testamento, que eu fiz um vídeo aqui, chama José do Egito. Assista esse vídeo, leia o livro lá na Bíblia, está em Gênesis, é muito legal essa história, é uma história magnífica, né? Você vê como é que é uma pessoa totalmente desacreditada e tal, é vendido para o Egito como escravo, vira o gestor de todo o Egito, é muito legal, né? Então, embora o mal esteja presente no mundo, a Bíblia deixa claro que Deus é soberano, e que, em última análise, ele derrotará o mal. Então, o livro de Apocalipse descreve a vitória final de Deus sobre Satanás, o pecado e a morte. Em Apocalipse 20 está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Eu também fiz um vídeo aqui de Apocalipse, assista aqui no canal. Aliás, essa passagem aqui, né? O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Lembra muito uma passagem, você deve ter assistido Senhor dos Anéis, né? Que tinha que jogar então um anel que representava o mal, na onde? Num lago de lava, né? De fogo e enxofre para ser destruído. Então, assim, vários filmes, vários, eles trabalham com essa questão, com questões que já foram tratadas em outros textos, né, não só bíblicos, mas mitológicos, textos que tratam de questões dos seres humanos, né? Então, assim, questões em livros muito interessantes que já falavam como eu falei, né, de seres mitológicos, dos textos do inconsciente coletivo. Então, se você pega Star Wars, se você pega os Caçadores da Arca Perdida, tal, todos eles trazem essa questão da pessoa que ela está num lugar, vai para outro, se modifica, volta para o lugar de origem, que é o mito do herói, né? Para resolver uma determinada situação. Então, todos esses filmes aí, eles foram beber nessas fontes, né? No poder dos arquétipos. Se você pega e estuda os arquétipos, são os 12, você consegue definir lá qual filme que está retratando qual arquétipo, tá certo? Então, esse versículo de Apocalipse, ele profetiza o destino de Satanás, que representa a derrota definitiva do mal. E eu já falei que o livro de Apocalipse não é um livro do mal, é um livro que retrata a vitória do bem. É claro que ele fala tanta coisa, porque o dragão, porque o monstro de 7 cabeças, 3 pernas, 4 braços, sei lá, né? Assim, é um livro que fala a besta do Apocalipse, aquela coisa toda. Mas o livro retrata o quê? O bem ganhou no final, né?
Então, nesse livro do Apocalipse, a Bíblia promete que haverá um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais mal, dor ou morte, né? Então, a mensagem central do cristianismo é que, apesar da presença do mal, Deus providenciou um meio de redenção e vitória sobre ele por meio de Cristo. O evento central na vitória sobre o mal é a crucificação e a ressurreição de Jesus. A cruz é vista como o meio pelo qual Deus derrotou o poder do pecado e do mal, oferecendo redenção a toda a humanidade. Então veja que o preço que Deus pagou para a salvação da humanidade foi a morte do seu próprio Filho. E então no livro de Colossenses, no capítulo 2, está lá assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então, esse versículo sugere que na cruz, Jesus despojou as forças do mal de seu poder. Sua ressurreição foi a prova de sua vitória sobre a morte e o pecado. Então, foi um ser humano, claro que também que tinha origem divina, que venceu a morte. Então, a Bíblia promete que o mal será completamente erradicado na nova criação, e no final dos tempos Deus criará um céu e uma nova terra, onde o mal não existirá mais. E está lá, né, no Apocalipse, já quase no final, capítulo 21, está lá assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então ele está falando o quê? Que esse mundo de sofrimento, de dor, de morte vai passar, e está falando de a nova Jerusalém. Né? Essa promessa de uma nova criação, onde o mal não existe, é o clímax da narrativa bíblica. É a esperança final de que o mal, então, ele será erradicado e que Deus será plenamente reconciliado com a sua criação. Só que até que o mal seja completamente derrotado, né, os crentes são chamados a resistir ao mal e a promover o bem. O Novo Testamento exorta os crentes a viverem de maneira digna, resistindo ao mal em suas vidas pessoais e em suas comunidades. Em Romanos 12 está lá assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá certo? Por quê? Porque todo o ensinamento bíblico diz que o mal não pode vencer o mal. Só o bem pode vencer o mal. Os cristãos, então, são chamados, os crentes, né? São chamados a ser a luz do mundo, refletindo a bondade de Deus em meio à escuridão do mal. Eles são incentivados a orar, a amar seus inimigos e a resistir ao pecado, sabendo que sua luta não é contra carne e sangue. E isso é importante, né? Mas contra poderes espirituais. Então não é uma luta humana, é uma luta de um peso muito maior. Então a Bíblia, ela oferece uma visão abrangente e profunda do mal, desde sua origem até sua derrota final. O mal é apresentado como uma condição moral, uma força poderosa e um agente pessoal que se opõe a Deus e a seu propósito para a criação. Porém, a Bíblia também enfatiza que Deus é soberano, claro, e que, apesar da presença do mal no mundo, ele providenciou um meio de redenção e prometeu a vitória final sobre o mal. O cristianismo ensina que o mal, embora presente e poderoso, é temporário. Através de Jesus Cristo, Deus iniciou o processo de redenção. E no final dos tempos, ele estabelecerá uma nova criação, onde o mal não mais existirá. Essa esperança dá aos cristãos a coragem de resistir ao mal e de viver de acordo com os valores do reino de Deus, sabendo que o bem triunfará em última instância. Que assim seja. Muito obrigado e até o próximo vídeo.
O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.